Começa agora mais uma edição do Pontes, telejornal laboratório, produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje você acompanha com a gente as consequências da escolha dos imunizantes da Covid-19. Como a nossa saúde mental é afetada pelo isolamento social. A situação dos moradores de Antônio Pereira que há mais de um ano aguardam indenização da Vale. E as informações sobre o novo auxílio emergencial para artistas maranhenses. Para escolher o fabricante da vacina contra o coronavírus, algumas pessoas deixam de se vacinar e acabam atrasando ainda mais a imunização pelo país. A escolha da marca da vacina usada para combater a Covid-19 tem se tornado bastante comum. O receio de parte da população começou depois que conteúdos falsos foram espalhados através de grupos de WhatsApp. Já foram denunciados vários casos de pessoas que adiaram a vacinação, foram para outro posto ou até mesmo tomaram doses a mais do que deveriam. Essas práticas atrapalham o Plano Nacional de Imunização. A vacina foi aprovada pela Anvisa porque ela é eficaz e porque ela é segura. Então, não faz sentido a pessoa escolher o laboratório porque alguém falou, porque ela acha, até porque a gente toma vacina a vida toda e ninguém sabe a marca da vacina que tomou, nem eu não sei, né? Então, isso atrasa a fila. Algumas cidades do país, como Campinas, no estado de São Paulo, e cidades próximas, decidiram colocar no final da fila quem escolher o fabricante da vacina. Em uma medida publicada no Diário Oficial da Cidade, no dia 8 de julho, a Prefeitura informa que quem deixar de se vacinar por este motivo deverá assinar um termo de responsabilidade explicando a desistência. Quem não comparecer ao local de vacinação no horário agendado também está sujeito à punição. As principais diferenças entre as vacinas estão ligadas ao modo de produção, o que não justifica atrasar a data de vacinação na tentativa de escolher o fabricante. A Coronavac, muito segura, pouquíssimo efeito colateral, um pouco menos eficaz. O que significa isso? Que eu tenho que vacinar mais gente. Janssen e AstraZeneca, bem mais efeitos colaterais, que também são muito leves, um pouquinho mais de eficácia. A vantagem da Janssen em relação à Astra é com uma dose você resolve o problema. E a Pfizer, que é muito eficaz, muito segura, mas uma tecnologia que é menos conhecida. Então, ela causa um pouquinho mais de receio, mas que também é extremamente segura. Apesar de algumas vacinas apresentarem reações como febre, dor de cabeça e dor no corpo, todas aquelas que estão disponíveis no SUS são seguras e aprovadas pela Anvisa. Os efeitos adversos acontecem em uma pequena parcela dos vacinados, cerca de 10% a depender do fabricante. Cada organismo reage de uma maneira, como contam Tamires, Anderson e Eva. E tive muito calafrio, tive muita dor no braço, queimação no local onde foi aplicada a vacina. Cheguei a ir para o hospital para ter atendimento, para tomar medicação na veia, que é mais rápido, né? E fiquei com medo de voltar para tomar a segunda dose, até comentei com a médica. Tive um pouco de um estado febril, né? Só um comecinho da febre, assim, os olhos meio quente. Um pouco de dor de cabeça. Mas assim, me senti mal assim, por umas 2 horas. Mas aí já estava perto de dormir também. No outro dia de manhã eu já acordei bem. Não tive receio nenhum de tomar vacina. Porque vacina a gente já tem costume de tomar. E como eu sou funcionária da saúde, a gente sempre tem que estar renovando as vacinas. A reação que eu tive foi reação de vacina comum. Até menos dolorida do que uma vacina da triviral, por exemplo. Enquanto campanhas educativas ganham força e mais pessoas tomam consciência da importância da vacinação, cientistas e profissionais da saúde, como a Eva, alertam. Agora, o foco precisa ser controlar a pandemia. Como a sua mente tem sido afetada pela pandemia?
Como lidar com tudo isso que estamos vivendo e ainda manter toda a potencialidade do cérebro? Confira o que tem sido feito para medir esse impacto no dia a dia das pessoas. A pandemia de Covid-19 teve início em 2020 e afetou o cotidiano. Houve mudanças no trabalho, na forma de interagir com os outros e nas tarefas do dia a dia. Entretanto, as mudanças drásticas nem sempre são fáceis para a saúde mental. Laura Cristina, estudante de administração, é um exemplo daqueles que têm sofrido com essas alterações de rotina. A rotina mudou bastante, assim. Eu só fico em casa, não saio mais, assim, igual eu saía antes. Fiquei mais chateada, mais triste. Também essas notícias de muita gente morrendo. Todo dia 1.000 pessoas mais morrendo e perdendo sua vida pelo Covid. Isso afeta bastante, me afeta, me deixa muito mais triste. Saber que tem muitas pessoas que não estão levando isso a sério. No sentido de não estar respeitando, tá achando que é uma coisa que é brincadeira, assim. As mudanças por conta da Covid-19 também desestabilizam emocionalmente os profissionais da área da saúde que convivem diariamente com a doença. A enfermeira Kelly Oliveira é uma dessas profissionais que, em meio ao caos da pandemia, priorizou a saúde mental e decidiu procurar por um outro emprego. A funcionária administrativa, ela percebeu em apenas 1 mês e meio que eu fiquei lá, que eu estava com o meu emocional muito abalado, mas muito abalado. Então ela até se ofereceu para estar me encaminhando para a psicóloga da Fundação Santa Casa, porque realmente eu não estava bem, eu estava ficando deprimida. Quantas das vezes eu saía de lá, todos os dias, eu saía com aquela sensação de impotência, que eu poderia ter feito mais, e eu não fiz, mas eu fazia tudo que estava no meu alcance. Com tantos sentimentos novos por conta da pandemia e do isolamento social, questões como saúde mental têm gerado estudos nos últimos meses. Essas variações emocionais podem levar a doenças psicológicas e psiquiátricas? De acordo com uma revisão publicada pela Cambridge Press, os resultados apontam que não. A pesquisa afirma que o impacto negativo na saúde mental durante os lockdowns é de pequena magnitude. Ou seja, esses sentimentos não necessariamente se tornem doenças psiquiátricas por conta de uma adaptação que o corpo passa. Por outro lado, a psicóloga clínica de orientação psicanalítica, Márcia Agapito Roberto, apesar de concordar com a revisão publicada, também acha que é necessário mais estudos a longo prazo. O que eu tenho percebido é que alguns quadros que possivelmente seria desencadeado por algum trauma, né, alguma situação traumática, poderia desencadear num quadro clínico. Mas a gente dizer que a pandemia causou isso, eu acho que é muito recente, requer ainda estudos longitudinais para dizer isso, mas que evoluiu sim a busca, né, a busca de um cuidado psíquico por conta do excesso, né, de sentimentos, de angústia, de tristeza, e talvez seja até um momento em que as pessoas realmente tiveram que entrar em contato com esses sentimentos que são humanos, né? E que muitas vezes fica aquém ou dito como secundários. Mas afinal, como lidar com sentimentos durante a pandemia? Márcia Agapito diz que é um caminho de entendimento próprio, mas a música, a poesia e a leitura podem ajudar. Porém, mais do que isso, é necessário entender suas limitações como pessoa. No momento pandêmico, vem uma avalanche, não vem em conta-gotas como vem na vida, vem tudo de uma vez. Mas é ser honesto com os próprios sentimentos. Após terem sido removidos de suas casas devido ao iminente risco de rompimento da barragem de Doutor, desde abril do ano passado, os antigos moradores de Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, ainda não receberam a indenização da Vale. Desde setembro de 2020,
o Ministério Público havia determinado que a empresa reparasse todos os danos causados à população que foi vítima da remoção compulsória. Quem nos conta sobre essa espera é a repórter Yasmin Paulino. Olá, Yasmin. Sim, Alex. Infelizmente, os atingidos da região de autossalvamento da barragem de Doutor, na região da mina de Timbopeba, estão ainda sem suas casas, sem fonte de renda e sem indenização da Vale. Esses moradores tentaram aderir ao programa voluntário de indenização proposto pela própria mineradora, mas aguardam uma decisão há mais de 1 ano e 4 meses. As 144 famílias que estavam na mancha de inundação, segundo a Vale, e que foram evacuadas, hoje são obrigadas a se instalarem em hotéis ou casas alugadas. Yasmin, o que a Justiça tinha definido inicialmente sobre os ressarcimentos que estavam previstos? Olha, Alex, no ano passado, a Justiça ampliou as obrigações da empresa e determinou o bloqueio de 100 milhões de reais que seriam para cobrir os prejuízos de um eventual rompimento da barragem que estava em nível 2 de instabilidade naquele momento. No entanto, em dezembro, os bens foram desbloqueados, mas a empresa ainda precisa pagar um valor de um salário mínimo como auxílio emergencial. Também havia ficado acordado a contratação de um corpo técnico independente para a elaboração de um diagnóstico na execução de um plano de reparação de danos integral. As indenizações dependem desse diagnóstico, mas os moradores reclamam pela demora das indenizações. Daqui a pouco você vai conferir qual tem sido o papel da agricultura familiar na mesa do consumidor brasileiro. Fique conosco! O Brasil é o principal mercado de agrotóxicos do mundo, de acordo com estudos da organização não governamental, o NIRTD. Esses dados trazem para a realidade diária a insegurança alimentar que assombra o país. Na contramão deste sistema, a agricultura familiar segue como uma importante aliada na luta pela saúde pública. O Brasil consome cerca de 500 mil toneladas de agrotóxicos por ano, segundo dados do IBAMA. A maior parte dos alimentos é destinada à exportação, mas os que sobram estão enfileirados nas prateleiras de supermercados e sacolões. Para a agricultura familiar, o sistema de produção e distribuição não funciona assim. Que a base da agricultura orgânica, como a gente não usa veneno, não usa nada, é deixar cada vez mais a planta saudável para ela poder se defender sozinha. Então, a planta saudável ela pega muito menos praga, muito menos doença por conta disso. Quase todo o mato, tudo que nasce na terra, a gente devolve para ela, entendeu? A gente sempre plantou agroecológico, até sem saber a gente fazia isso, né? Porque como era produção para a gente, então a gente tinha esse cuidado de produção limpa. Então a gente não vai usar veneno, gente. Então a gente já tinha esse cuidado. A produção agroecológica consiste em um sistema que valoriza os meios não convencionais de cultivo da terra, respeitando o solo, os ecossistemas e oferecendo saúde às plantas. Se um alimento cresce de maneira saudável, ele conserva seus nutrientes e está limpo para o consumo. O que o agricultor familiar, a partir da sua produção, ele traz de benefício para nós? Segurança alimentar e nutricional, porque ele está oferecendo para a gente um alimento de qualidade. Eu vou comprar alimentos que vão ser oferecidos de acordo com a safra, no momento que eles vão dar, né, que a natureza permite que seja produzido esse alimento. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse hábito de comprar do agricultor familiar, porque eu tenho, ao longo do meu ano inteiro de consumo de produtos da agricultura familiar, uma disponibilidade de vários nutrientes que eu não teria se eu comesse o mesmo alimento todos os dias, a monotonia alimentar que a gente tem. Dados da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mostram que 70% dos alimentos básicos que chegam até as mesas dos brasileiros são produzidos pela agricultura familiar. Algumas instituições discordam dos números, mas não questionam o problema real. Se o cultivo familiar alimenta, quais são os desafios no caminho dos trabalhadores para que os alimentos cheguem para todos? Um dos maiores é a disputa de mercado com os alimentos convencionais das grandes propriedades do agronegócio.
Quando o governo libera aquela quantidade de agrotóxicos que libera, desincentiva quem planta limpo. Desincentiva, infelizmente, porque a monocultura vai num patamar muito alto, né? Então, e às vezes desvaloriza o pequeno produtor. Mas hoje em dia, como a gente produz produtos naturais, se a gente for tentar vender em algum comércio, algum sacolão, a gente não consegue por conta da concorrência do preço. Não é igual aqueles produtores que entregam lá no Ceasa, de monocultura, que plantam, sei lá, 200 mil pés ali de repolho, de alface ali todo mês, que eles conseguem entregar um pé de alface a 60 centavos, entendeu? Nosso desafio é esse, entregar um produto de qualidade com um preço justo. O desafio nosso é colocar isso na cabeça tanto dos comerciantes quanto das pessoas. Os produtos naturais, embora tenham um preço um pouco mais alto do que o desses monoprodutores aí, que produzem uma ou duas qualidades de produto só, mas é um produto que entrega mais qualidade, mais saúde de vida. Os trabalhadores da agricultura familiar necessitam de políticas públicas de apoio. No Brasil, temos alguns projetos que valorizam o trabalho do agricultor familiar, como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que determina que 30% dos alimentos das merendas escolares devam vir da agricultura familiar. Durante a pandemia, o governo federal suspendeu a obrigatoriedade da compra dos pequenos produtores rurais nas escolas. Assim como o PNAE, os poucos recursos do governo federal que chegavam até os produtores têm sido continuamente sucateados ou suspensos. Com um posicionamento diferente em relação às políticas de apoio ao pequeno agricultor, a UFOP desenvolve diversos projetos de extensão. Esse é o caso do Circula Agricultura, que dá suporte à produção, distribuição e diálogo com a comunidade de agricultores de Mariana e região. A forma como o nosso país produz alimentos e os distribui não atende à demanda da saúde pública, mas é possível acessar alternativas e optar por uma alimentação responsável. Então, o que a gente pode fazer? Comprar do agricultor familiar, valorizar a produção desse agricultor familiar, comprar alimentos de safra, entender que a gente precisa comer alimentos diversificados. Eu acho que a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo aqui, falar sobre o tema, ter canais de comunicação para falar com toda a população da importância da agricultura familiar e dos alimentos, de como a qualidade desses alimentos é muito melhor do que alimentos que vêm cheios de agrotóxico. A gente precisa estar junto com pessoas que estão trabalhando com a temática. Em Mariana, todos os sábados, das 7 da manhã até 1 da tarde, acontece a Feira Livre, ao lado do Centro de Convenções. Em Ouro Preto, a Horta Real está presente no Paço da Misericórdia. Além disso, existe o serviço de delivery dos produtores. Com o uso do WhatsApp, eles entregam produtos frescos na porta das casas dos clientes. A chamada Street Art vai dar mais cores e vida para a área industrial da cidade. Serão 50 metros de comprimento por 18 de altura. Vários artistas mineiros vão promover a arte urbana e deixar sua marca no espaço. O trabalho faz parte de um projeto apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Ele é realizado pela Fábrica de Grafite, com apoio da siderúrgica local. Profissionais da cultura, da arte e do turismo recebem um novo auxílio emergencial em Mariana. A Lei Manuel da Costa Taide homenageia o artista barroco marianense, Mestre Taide. A iniciativa contempla a cidade que atrai inúmeros visitantes, graças à sua arquitetura clássica, arte e tradição. A Lei Manuel da Costa Taide foi sancionada no dia 16 de março deste ano. O investimento total foi de R$ 1.007.400, ultrapassando a proposta inicial de R$ 900 mil. O montante foi repassado em 3 parcelas de R$ 1.000 para pessoas físicas e outras 3 de R$ 1.200 para pessoas jurídicas.
O objetivo da lei é incentivar as atividades de profissionais que atuam em áreas como música, artesanato, fotografia, produção cultural, turismo e culinária. Em contrapartida, eles devem apresentar suas produções ao público da cidade. Essa iniciativa é muito importante porque essas pessoas deste público perderam suas rendas, né? Nós tivemos um grande número de inscritos e todos os inscritos apresentaram um produto para o município que estava no edital. Então, todos os meses esse produto era entregue de acordo com o projeto apresentado e o recurso é depositado diretamente na conta do beneficiário. Metade do ano se passou e a quantia investida continua sendo distribuída para os projetos inscritos nos editais. Andréia Umbelino, secretária de Cultura, Turismo e Patrimônio de Mariana, explica que a lei teve mais de uma lista, deixando alguns profissionais em excedente. Saíram 5 listas, na verdade saíram somente 4 listas, porque a gente dependeu desse suplemento, né, no orçamento. Então, ao todo, até agora, com essas 4 listas, foram 290 contemplados, né? E a 5ª lista vai sair daqui, não acredito, daqui a 2 semanas, que já vai contemplar o restante, resultando já no exato valor do orçamento atingido. Viver de arte no Brasil sempre foi um desafio quando se reflete sobre investimento e falta de valorização profissional. A pandemia do Covid-19 complicou ainda mais a situação do mercado cultural. Davidson Silvestre, artista visual e filósofo, desenvolveu um conceito indicado para a Bienal de Florença, na Itália. Ele foi contemplado pela lei, mas passou por muitas dificuldades antes e durante a pandemia. Os investimentos no setor artístico sempre foi muito escasso, né? E, sobretudo, para artistas que não têm uma posição de prestígio e reconhecimento municipal. Então, é difícil por si só conviver com as mazelas de um país em que não exalta a arte enquanto condição necessária da existência ou que permeia a formação do indivíduo. E se tratando de alguém que precisa se afirmar com a arte, assim, manter a dignidade com a arte tem sido uma luta. Assim, ela tem um papel fundamental político, né? Ela narra, ela faz recortes históricos de experiências sociais e talvez ela possa ser um instrumento aí, como eu insisto, formativo. A produção audiovisual também foi bastante afetada pelo distanciamento social. Muitos profissionais precisam dos eventos para trabalhar e, com as aglomerações proibidas, tiveram que se reinventar. Uriel é produtor e atualmente está dirigindo curta-metragem que mistura comédia com terror. Ele utiliza os recursos da Lei Manuel da Costa Taide para driblar os desafios do desenvolvimento dessa arte no interior de Minas Gerais durante esse período de pandemia. O principal é trabalho, né? Vamos dizer assim, o trabalho é o principal, o mais difícil que tem. Por que o trabalho mais difícil? Porque normalmente quem trabalha com audiovisual, de freelancer principalmente, a pessoa trabalha com eventos, né? A pessoa trabalha gravando eventos culturais, casamentos, festas, entre outras coisas. Inclusive, posso dizer que uma gravação para alguma obra de ficção ou documentário em si, elas giram em torno também de alguns eventos, né? Então, esse é o principal problema que tem. Um outro ponto também que é interessante observar é que quando você trabalha com cinema, né, como você trabalha com a produção audiovisual, você trabalha com pessoas, né? Uma equipe que trabalha ali, né? Você fica muito à mercê de como as políticas públicas vão lidar com esse caso que a gente está lidando agora, que é a pandemia. Fica evidente a necessidade de um suporte para setores que tiveram suas atividades interrompidas pelo coronavírus. Mo Maie cresceu em contato com a arte. É musicista, compositora, escritora e, como ela mesma diz, pesquisadora intuitiva. A partir de discussões em grupos com outros artistas da região, ela defende que a lei foi fundamental para a classe nesse momento de dificuldades ainda maiores. Então, a gente, dentro do grupo,
a gente começou a realizar reuniões entre nós para nos conhecer, para nos ouvir, para partilhar os trabalhos, né? E foi assim que nós estávamos quando veio a lei Manuel da Costa Taide, que foi um milagre, um pouco um milagre, né? Davidson concorda que uma rede de apoio é essencial para o fortalecimento da classe artística, sobretudo para artistas independentes. Uma rede de interessados é fundamental para cristalizar o objetivo máximo, que é justamente se afirmar com o seu trabalho, né? Poder contribuir no seu tempo com a sua expressão máxima e, ao mesmo tempo, abstrair dela as condições básicas para se manter vivo, né? Assim, para manter as contas em ordem, digamos assim. Diferente da Aldir Blanc, a Lei Manuel da Costa Taide também inclui os profissionais do turismo em seus editais. Luiz, proprietário de uma agência de turismo, lembra que na cidade de Mariana, a atividade turística foi muito afetada desde 2015, com o rompimento da barragem de Fundão. Isso nos trouxe e ainda nos traz um problema muito grande, porque muitos ainda acham que Mariana está debaixo de lama. E até hoje a gente tem esse problema e nada foi feito para nós. Nós fomos atingidos pela barragem. E a Fundação Renova, eu cheguei a fazer a reclamação com a Fundação Renova, fiz a inscrição da minha coisa, fui no Ministério Público. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o setor turístico despencou 36,7% no primeiro ano de pandemia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, as atividades do setor já somam um prejuízo de quase 400 bilhões de reais. O turismo parou 100%. Ninguém vai viajar para poder correr risco. Ainda mais quando a orientação é evitar aglomeração. Como é que você viaja em grupo sem ter aglomeração? E o que é o pior, sem vacina. Entre os entrevistados da reportagem, Uriel e Davidson não encontraram problemas nos repasses. Porém, para eles, a quantidade de parcelas não é suficiente para auxiliar os profissionais em uma época tão conturbada. Para a gente poder conseguir pagar minimamente as nossas contas, para a gente continuar produzindo o que a gente produz, só que com mais facilidade. Esse que é o ponto principal, mais facilidade, não que supre, mas ela ajuda você ter menos coisa para pensar e para você poder fazer mais coisas, mesmo que seja praticamente de graça, mas é um dinheiro que está ajudando a poder movimentar essa vida cultural e aumentar o portfólio. Em outra vertente de análise da lei, Momayer ressaltou dificuldades que ela e outros artistas tiveram no trabalho de pré-produção de projetos e solicitações de acesso ao auxílio. Então, eu tive certas dificuldades, como eu estava aqui, aí eles pediam documentos que você precisava ir no banco, entendeu? E nesse momento, assim, e aí quando eu cheguei no banco, ainda não estava dentre as prioridades do banco, eles estavam atendendo só, então eu tive, assim, que gritar, que fazer uma performance no banco. Porque artista tem muita dificuldade com burocracia, mas a maioria, e especialmente as pessoas mais velhas e as pessoas que estão mais nesse lugar de marginalização. O Circo Volante, através do Ponto de Cultura Casa do Palhaço, publicou o resultado do edital para a criação artística, que premiou artistas e produtores culturais marianenses, através da Lei Aldir Blanc e o governo do estado de Minas Gerais. A repórter Daniele Herculano traz mais detalhes sobre o projeto. Olá, Daniele. Olá, Alex. 14 microprojetos foram contemplados por meio do Circo Volante Casa do Palhaço. Foram 10 bolsas no valor de R$ 1.900 destinadas a pessoas físicas e mais 4 bolsas no valor de R$ 4.000, essas últimas destinadas a pessoas jurídicas. O edital foi divulgado através das redes sociais do Circo Volante. Daniele,
Quais foram os artistas subsidiados através deste edital? Segundo Xisto Silva, palhaço-diretor do Ponto de Cultura, foram privilegiados os artistas que não conseguiram se inserir na Lei Aldir Blanc do Estado. Dentre eles está o rapper Estevão Martins, a drag queen Sakura Montana, a Sociedade Musical São Sebastião de Passagem de Mariana, a cantora educadora Érica Curtis e muitos outros. Podemos aguardar novas produções vindo com tudo, Alex. Ainda hoje você vai ver sancionada a lei que amplia a eficácia do teste do pezinho para a detecção de doenças neonatais e como o isolamento social pode interferir no desenvolvimento das crianças. Voltamos já já. Com a pandemia de Covid-19, o isolamento social se tornou uma das principais medidas de prevenção. Isso gerou grandes mudanças para todos, inclusive no cotidiano das crianças, na forma como elas aprendem e se desenvolvem. A socialização contribui para o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo das crianças. Estudiosos como Albert Bandura apontam que as crianças aprendem principalmente por observação, e o isolamento social gera dificuldade nessa etapa da vida. A psicóloga Natália Mante defende a importância do convívio social para as crianças. O convívio, ali para fora dos horizontes da casa, para fora do ambiente domiciliar, ele auxilia a criança no desenvolvimento de habilidades interpessoais, do convívio com o amiguinho, convívio com a professora, que sejam outras pessoas de outros espaços da comunidade também. A criança ali para fora, ela vai aprendendo um pouco mais também sobre a cultura, os valores morais, a rotina, os limites, as regras. Quando eu digo cultura também, eu falo até um pouco sobre essa questão do que a gente vive para além da infância, assim, as regras que a gente segue, os horários, olha, bateu o sinal do recreio, tá na hora do recreio. Ah, bateu o sinal de novo, tá na hora de voltar para dentro da sala, Então, são coisas que a gente vai vivendo meio que ao longo da vida inteira, mas a gente vai aprendendo na infância. Para as crianças, as primeiras experiências têm sido marcadas pelo distanciamento. A falta de convívio social pode gerar algumas consequências negativas, como impactos na aprendizagem, menos afetividade, menos momentos de lazer, maior dependência dos pais e aumento do tempo nas telas de aparelhos eletrônicos, o que pode causar sintomas como solidão, tristeza, ansiedade e irritabilidade. Infelizmente tem casos bastante complexos, bastante importantes, assim, de consequências do isolamento, da pandemia, fobias, medo excessivo, depressão, assim, bastante excessiva, enfim, todas essas questões, elas surgem em diferentes graus, leve, moderado e mais graves. Então, ficar de olho nisso e, se possível, se tiver o acesso, se tiver condições também, procure um profissional, que seja um médico ou psicólogo, terapeuta, psicopedagogo, fonoaudiólogo, às vezes. Enfim, esses profissionais, assim, que podem ajudar de alguma forma a trabalhar essas questões nas crianças, A gente tem o nosso querido SUS também, que também tem bastante profissionais de saúde mental, No início da pandemia no Brasil, as escolas de educação infantil encerraram as aulas presenciais e o ensino remoto foi adotado. Os pais começaram a aplicar as atividades propostas e as crianças tiveram que se acostumar com essa realidade. Dessa forma, quando as aulas presenciais voltarem, será uma nova adaptação para os pequenos. Laiane é mãe e já imagina o desafio da volta às aulas. Ele não vai querer ir, com certeza. Porque eu já falo pra ele, filho, vai voltar. Ele fala, não, mãe, eu já não estava estudando em casa, eu vou continuar estudando em casa.
Aí eu falo, não, agora você vai ter que ir para a escola. Ele, não, eu não tô, você não me ensina, você me ajuda. Eu, não, é a professora que tem que ensinar. Aí ele, não, mãe, você que tá me ensinando, vai dar trabalho para voltar. Mesmo em casa, há diversas atividades lúdicas e motoras que podem ser realizadas com as crianças, o que auxilia na falta do convívio social e colabora para o desenvolvimento, tornando o isolamento um pouco mais leve. Para a criança não ficar assim, né, com a defasagem nessa parte aí da coordenação motora, do movimento, da brincadeira, do lúdico, a escola orienta e até envia atividades voltadas realmente para essa parte, que é muito importante para o desenvolvimento da criança, né, que é a parte motora. Então, a família é orientada a aplicar brincadeiras como jogos, né? Jogos com bola, bola no cesto, brincadeiras de tipo vôlei, tudo preparada em casa mesmo, com o material disponível em cada casa. As brincadeiras também de cooperação, né? De passa-bola. Então, batata quente, em que envolve toda a família. É um momento prazeroso, porque a criança está convivendo com os pais, que muitas vezes é tão corrido e não tem aquele tempo para brincar com a sua criança. É hora dos estudantes ficarem atentos à lista de espera do SISU. Os candidatos interessados tiveram até o dia 16 de agosto para participarem da lista de espera. A convocação acontece a partir do dia 19 e é publicada pelas instituições de ensino superior públicas, que fazem parte do programa do governo federal. O teste do pezinho foi ampliado pelo Sistema Único de Saúde, uma vitória que vai dar mais qualidade de vida para as famílias brasileiras. Um ano depois de sua publicação no Diário Oficial, a lei que amplia o teste do pezinho pelo SUS foi sancionada em 26 de maio. O Ministério da Saúde ainda tem 4 anos para adicionar todas as patologias ao Programa Nacional de Triagem Neonatal. O teste do pezinho, ele é o maior programa de saúde pública ligado à genética em todo o mundo e também no Brasil. E ele tem por principal benefício a detecção de distúrbios e doenças em um tempo oportuno para iniciar um tratamento adequado. É muito importante para a família saber o diagnóstico, receber o aconselhamento genético adequado e essa criança receber os cuidados, né, ainda que não se tenha exatamente um tratamento curativo. Laís é mãe da Luísa, que tem 1 ano de idade. Logo nos primeiros dias de vida, ela fez o teste do pezinho. O exame detectou que Luísa possui o traço da anemia falciforme. A Luísa só teve o traço da anemia falciforme, mas nos apresentou outras 4 doenças, que deu negativo. Para mim foi uma importância extrema, pois se eu tivesse acompanhado e tivesse percebido alguma doença lá no teste do pezinho, o tratamento iria começar a partir dali. Atualmente, o teste do pezinho realizado pelo SUS é capaz de detectar apenas 6 doenças metabólicas e genéticas. Segundo os especialistas, é dever dos médicos informar as famílias sobre o teste ampliado da rede privada, mas nem sempre essa informação é passada. Um exemplo disso aconteceu na família do Theo. Theo perdeu neurônios porque ele comeu livremente proteína, uma deficiência que é uma decorrência de uma doença rara genética que chama acidúria glutárica tipo 1. Não tem a capacidade de metabolizar a proteína. Ele tem hoje uma hipotonia, um atraso geral do desenvolvimento muscular, neurológico, físico. Ninguém falou comigo do teste do pezinho ampliado. Ninguém. Não falam com as mães. Os médicos não têm esse hábito de falar. Tem de tudo, até encontrar o Instituto Vidas Raras, que já tinha uma petição pública que fala disso, de mudar o teste do pezinho. O Instituto Vidas Raras tem o objetivo de orientar, acolher e cuidar integralmente das pessoas com doenças raras, desde o diagnóstico até o tratamento. Além disso, busca a inclusão na sociedade, na escola e no mercado de trabalho.
Hoje, o Instituto alcança mais de 3.000 famílias. Ele foi uma das instituições que participaram ativamente da campanha para ampliação do teste do pezinho. A campanha de fazer uma assinatura, 1 milhão de assinaturas para poder levar ao governo federal para que eles se conscientizassem sobre isso, foi uma forma de ampliar o conhecimento sobre o teste do pezinho, porque ele salva vidas, ele muda futuros, ele garante que futuros sejam possíveis. A ampliação do teste já era discutida no Senado. No entanto, nenhuma das petições chegava à aprovação. Somente após Larissa Carvalho utilizar sua visibilidade como jornalista, produzir reportagens sobre o tema e entrar em contato com celebridades para pedir apoio, que o projeto de lei foi aprovado. Desta forma, em um futuro próximo, o novo teste vai tornar possível a detecção de 53 doenças. Porém, além da ampliação, apoiadores da causa ressaltam a importância dos médicos alertarem sobre a eficácia e relevância do exame aos pais e tutores. Tem que haver a ampliação, mas também depois do parto, eu acho que tem que ser informado as mães, porque fazer por fazer e não passar, e os médicos ou os enfermeiros não passarem nenhuma informação, não vai adiantar nada. Vai ser a mesma coisa como antes. O Telejornal Pontes fica por aqui. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até mais.